Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 17 de maio de 2020, estamos iniciando o estudo da lição número 7, que tem como título Glorificando a Deus no uso dos dons espirituais. Assim como temos estudado nas outras lições, o propósito desse trimestre é glorificarmos a Deus em várias áreas da nossa vida. Domingo passado nós estudamos a glorificação através do nosso relacionamento, como nós vimos no nosso relacionamento horizontal, como nós podemos glorificar o nosso Senhor, nosso Deus. E hoje o assunto trata do uso dos dons espirituais como meio de glorificarmos o nosso Senhor. Durante a semana já temos lido várias lições, de segunda até ontem, e como eu sempre peço aos irmãos, tirem um tempo para estudarem as lições diárias e, se possível, separem um texto que mais chamou a sua atenção. Com o passar do tempo, vocês vão observar que esses textos separados vão ser lembrados e vão servir para lhes confortar em situações, muitas vezes, de muita necessidade. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E eu quero repassar aqueles textos que eu destaquei durante a semana. Não vou ler os versículos citados, tentando com isso economizar um pouco do nosso espaço, mas eu não gostaria de deixar de passar sem citar. Por exemplo, segunda-feira, no estudo de Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12, eu observei aqui que o dom de um irmão só é útil se esse dom servir para edificar outros irmãos. O dom não pode ser usado como forma de exibição, de qualificação, essas coisas assim. E isso que Paulo escreveu aqui, quando ele diz que, portanto, meu desejo vê-los a fim de repartir convosco algum dom espiritual. E no final ele termina, para que reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua no nosso Senhor. Então, o uso dos dons que nós vamos aprender hoje tem essa grande finalidade de servir, de edificar o outro, o nosso irmão que está próximo. Na lição de terça-feira, Efésios, separei o versículo 7 do capítulo 4 e vejo aqui que quem distribui os dons conhece as necessidades. Quem distribui os dons aos irmãos na igreja, distribui porque conhece a necessidade da igreja. Como está escrito aqui, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, o dom é para atender a necessidade da igreja, não a necessidade do irmão, mas sim da igreja. Na quarta-feira, João capítulo 21, versículo 15, nós vemos aqui a grande missão de Pedro. Parece que foge um pouco o tema de dom, mas nessa lição de quarta-feira, nós aprendemos com o Senhor Jesus como Pedro foi orientado pelo Senhor para usar o seu dom de ensinador, o seu dom de pastor para cuidar do rebanho, cuidar dos cordeiros, e nós vamos ver isso logo mais, se Deus permitir, em mais detalhes. Se Deus permitir, na pregação hoje à noite, eu gostaria de estar trazendo uma palavra à igreja baseada nesse texto de João, que vejo que tem uma lição muito importante para nós. Na lição de quinta-feira, nós observamos em Atos capítulo 3, versículo 12,
que quando Pedro e João, ali na porta do templo, viu aquele homem necessitado e através do seu ministério, através da sua oração, aquele homem alcançou a cura, observamos que Pedro deixa bem claro que não saiu dele virtude, mas o que foi realizado na vida daquele homem foi pelo poder do Senhor Jesus. Olha só o finalzinho do verso 12. Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Que maravilha, Pedro reconhece que não era ele o autor daquele milagre, mas sim o Senhor que agiu através dele. Na lição de sexta-feira, lemos em Hebreus, capítulo 2, eu separei o versículo 4, e nesse versículo nós podemos ver a soberana vontade do Senhor. A vontade do Senhor é soberana e Ele age como melhor lhe aprouve. Como diz no finalzinho, segundo a sua vontade. A vontade é do Senhor. Nós, seres humanos, não podemos intervir nessa vontade, porque ela é soberana, ela é exclusiva do nosso Senhor. E, terminando as lições da semana, a lição de sábado, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nós aqui destacamos a importância da edificação mútua. Paulo escreve e no finalzinho ele faz essa observação: seja feito tudo para edificação. Então, a questão dos dons, ela tem que estar sempre visando isso. E esse dom que Deus tem me dado está sendo útil para edificação? Se a resposta for sim, estamos no caminho certo. Mas se você sente que tem um dom que não está servindo para edificação, não é que Deus lhe deu esse dom. Talvez você tenha apropriado de um dom, pensando que foi Deus que lhe deu. Porque os dons que Deus nos concede não são dons para trazer dificuldade, mas sim para trazer bênção à igreja. Ok? Então nós vamos estudar a lição como está na revista, e os textos já foram lidos pelos irmãos ainda há pouco. Vamos nos ater agora um pouquinho no textuário da lição. O textuário lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, eu destaco aqui 5 itens nesse textuário, que só, por si só já ocuparia o tempo do nosso estudo nesta manhã. Mas nós temos que avançar outros textos, então vamos apenas resumir esses 5 itens extraídos desses 2 versículos. Primeiro, Pedro fala que os dons são para servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Segundo, conforme o dom que recebeu de Deus. Mais uma vez, o dom é uma dádiva divina. Terceiro, fale de acordo com a palavra de Deus. A versão que nós usamos usa a expressão oráculo, que é a mesma coisa de palavra. Ela é a base para agirmos, para expressarmos a vontade de Deus. Quarto, sirva na força de Deus, não na sua força, não na minha força, mas na força de Deus. Quinto, glorifique a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, veja só, esses 5 itens estão inclusos nesses 2 versículos de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que é o texto áureo desta nossa lição de hoje. Meus queridos irmãos, vamos pensar um pouquinho o que é um dom. Um dom é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede aos homens para usar em favor dos outros. Lembremos o que Pedro ensinou no lembremos o que Pedro ensinou no texto áureo, logo no início: servir uns aos outros. Portanto, essa
concessão do Espírito Santo aos homens, olha que eu não falei aos crentes, aos homens, porque a humanidade, de uma certa forma, ela é galardoada, ela é presenteada com a ação de Deus em dons. Só que no sentido humano, os dons são mais assim aquelas virtudes de sabedoria, de trabalho, de exercer certas atividades. E no lado espiritual, os dons têm um sentido muito mais voltado para o engrandecimento do ministério do Senhor aqui entre nós. Portanto, os dons podem ser de ordem terrena, e eu observei um autor chamado Manuel Bandeira, ele, um poeta, escreveu um versinho resumindo assim: prova, olha, toca, cheira, escuta. Cada sentido é um dom de Deus. Olha só, uma pessoa, eu não sei qual é a formação espiritual dele, mas ele cita esses 5 sentidos: prova, olha, toca, cheira, escuta. Cada sentido é um dom divino. Está no livro Estrela da Vida inteira, página 20. Muito bem. Agora, para a nossa vida espiritual, que é o assunto da lição de hoje, que trata de como glorificar a Deus usando os dons espirituais, vamos pensar que os dons que Deus nos deu, eles precisam ser desenvolvidos. Eles precisam progredir em cada um de nós, sem distinção, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Está escrito: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quer dizer, procuremos progredir para que, através dos nossos dons, a igreja seja edificada. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, nós lemos uma parte do versículo que diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, nós vamos ver na lição alguns itens que nos fazem entender como procurar, como desenvolver, como progredir nesses dons que Deus tem nos concedido. Vamos ler primeiramente em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O apóstolo diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Lembram da lição passada? Nós, na lição passada, vimos que a cabeça desse corpo é o próprio Cristo. E como lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Paulo escreve: ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu penso que não há nenhuma dúvida que para nós, para a igreja, essa figura bonita da igreja como um corpo humano, com membros e com a cabeça conduzindo esses membros. Como nós falamos na lição passada, eu vou repetir só para ficar bem enfatizado, é possível uma pessoa viver sem determinados membros. É possível. É possível viver sem um braço, sem uma perna, até mesmo sem um coração. Não que viva sem um coração, mas
a fazer um transplante do coração, quer dizer, um coração de uma outra pessoa pulsar dentro do seu peito. A ciência tem esses recursos. É possível fazer um transplante de rim. Agora, de cabeça, mantendo todas as características, todo o DNA, eu não conheço. Eu desconheço alguém que tenha todos os membros originais, vamos assim dizer, e uma cabeça implantada. Porque a cabeça, para nós como igreja, ela não faz parte da nossa maneira de cuidar, porque ela é o próprio Cristo. Tá certo? Então, pensando assim, tudo que nós formos estudar sobre os dons daqui para frente é pensando em nós como membros, tá? Como membros, então, desse corpo, nós podemos observar a importância dos dons espirituais que precisam ser entendidos por todos. Não apenas os líderes da igreja, não apenas aqueles que têm responsabilidades, como os presbíteros da igreja, como os professores, os dirigentes, mas todos precisamos entender a importância dos dons da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nenhum irmão, e aqui a gente fala irmão, referindo às irmãs também, deve deixar de lado essa questão de entender como funciona na sua vida aquele dom que Deus lhe tem dado. Às vezes tem certas pessoas que dizem, mas eu não sei qual é o meu dom. Tudo bem, ora ao Senhor e Ele vai lhe mostrar o seu dom. Às vezes o seu dom não é o dom de ir lá na frente para cantar, na frente do salão, ou lá na frente da congregação. Às vezes o seu dom não é de subir no púlpito para pregar. Às vezes o seu dom é de ficar sentado no banco, orando, em silêncio, para que o mover do Espírito alcance o pecador perdido que está sendo evangelizado pelo mensageiro daquela noite. Já li histórias de pregadores que, quando subiam na plataforma, no púlpito, para anunciar a mensagem do Senhor, diversas irmãs desciam para o subterrâneo ali, para o subsolo da igreja, e lá, de joelhos, elas oravam durante todo o tempo da pregação, para que o mover do Espírito tocasse os corações ali naquele momento. E muitas vidas foram alcançadas. E o pregador um dia diz, graças à colaboração dessas irmãs que oravam enquanto eu aqui pregava. Então há serviço para todos, meus irmãos, minhas irmãs. Há trabalho pronto para todos. Há dom para todos. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Ainda, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o apóstolo diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Nós já temos dito isso. Os dons têm como fim algo que tem proveito, algo que traz alegria, algo que traz satisfação para a igreja. Dom que traz aborrecimento não é dom, é outra coisa, menos dom. Que traz angústia, que traz sofrimento, não é dom, é outra coisa, menos dom. Porque o dom é para edificação. Bem, os dons são diversos. Isso não é, nem preciso falar muito. Não? Vocês sabem, na igreja nós temos irmãos com vários dons, uns diferentes dos outros. É assim mesmo.
Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Eu fiz uma lista há um tempo passado dos dons descritos nas cartas de Paulo e nós encontramos 19 dons. 19 dons que foram relacionados como sendo usados na igreja desde o princípio. Então, os dons são diversos. Os serviços na igreja também são diversos, mas o Senhor é o único. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E como é bom saber que na igreja serviços são feitos por irmãos assim que a gente vê que eles fazem com tanto gosto. Eu vejo na secretaria nossa aí da igreja, um irmão que não é de muito falar, mas na área dele, lá na secretaria, ele é um zeloso do seu serviço. Nós vemos a nossa irmã que cuida da casa do Senhor aí, como ela é zelosa na manutenção. A gente chega aí, os bancos estão limpinhos, o chão está limpinho. É um trabalho que muitas vezes não é visto, não é reconhecido, mas é um serviço feito. É um dom que Deus tem dado a essa irmã, aquele irmão lá da secretaria. Eu estou citando assim alguns casos, mas todos vocês têm colaborado com um tipo de dom. Como eu disse, até mesmo aquele que diz, eu não sei isso, não sei aquilo, mas fica sentado orando e está exercendo o dom de apoiar, de escorar aquele que está na linha de frente. Vocês lembram de Moisés, uma vez que ele estava acompanhando a batalha que o povo de Deus estava travando com o inimigo, os seus braços cansaram, então veio o seu irmão Arão e Josué, e ambos de cada lado seguraram os seus braços para que enquanto os braços de Moisés estivessem estendidos, a vitória fosse conquistada. É isso, meus irmãos, é a união entre nós que faz a igreja ser verdadeiramente o corpo de Cristo. Bem, então os dons são diversos, os serviços são diversos e a realização são diversos. Mas é Deus quem opera em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Está escrito: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Portanto, todos os dons, sem distinção nenhuma, são distribuídos aos membros da igreja conforme lhe apraz, conforme o Espírito Santo percebe a necessidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, está escrito: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, a cada um individualmente. O dom não depende de ninguém a não ser do Espírito Santo. De ninguém, humanamente dizendo. Não é o líder que vai te induzir a ter um dom. Não é ninguém na terra que vai dizer, não, você vai ser isso ou você vai ser aquilo. Quem vai dizer o que você vai fazer na igreja é o Espírito Santo. Isso é se realmente estamos lidando com pessoas sérias que buscam o Senhor, buscam acertar com a sua vontade. Porque, infelizmente, nós vamos ver daqui a pouco que mesmo dentro da igreja há pessoas que não estão levando a vida cristã com seriedade. E aí, nesse caso, esses conselhos de Paulo não funcionam. Nos textos indicados na lição, lá no 1 Coríntios, capítulo
12, versículos 8 e 10, e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30, ali estão listados diversos dons que o Espírito Santo distribuiu à igreja, não só a igreja de Corinto, mas todas as igrejas pelas quais o Senhor estabeleceu, tanto ali em Jerusalém, como nas regiões vizinhas, como lá nos outros países, na Ásia, diversos locais. Todas essas igrejas, o Espírito Santo agia, distribuindo dons conforme a necessidade da igreja. Então, nesses versículos, está citado vários dons. Mas, como eu disse, há outros dons que citados em Efésios, em Romanos, que são um total de 19. Eu vou dizer assim, nós não temos autoridade de classificar esses dons, dizendo qual é o mais importante, qual é o menos importante. Eu, pelo menos, não me sinto assim à vontade de dizer, esse dom aqui é mais importante, esse dom aqui é menos importante. Porque a Bíblia a palavra de Deus, a Bíblia não ia nos deixar nessa dúvida. Eu vejo que todos os dons são importantes. Agora, o que nós temos que entender é que quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo. E ele pode ter muito bem visto que no início da igreja, alguns dons foram mais necessários do que atualmente. E outros dons hoje precisam ser mais usados por ele para continuar a trajetória da igreja aqui. Então, todos os dons são importantes. Agora, cada um de acordo com a orientação do Espírito Santo. A lição também nos indica o estudo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 3. E o que eu observei nesse texto que os irmãos selecionaram para o nosso estudo, é que esse texto nos mostra a importância do amor no uso dos dons recebidos. E Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, o amor é a essência, e essa essência do amor faz com que nós tenhamos paciência uns com os outros, com a compreensão uns dos outros, e que não aceitemos as ideias erradas daqueles que realmente estão pervertendo a igreja do Senhor. Muitos se baseiam nessas virtudes do Espírito Santo para criar uma celeuma, criar uma discussão que só traz prejuízo, só trazem prejuízo. Portanto, que o Senhor nos ajude a exercer amor uns para com os outros, a ter tolerância um para com os outros, a procurar sermos mais compreensíveis uns para com os outros. E terminando nossa lição, eu quero chamar a atenção dos queridos para um assunto muito importante sobre dom. Tem pessoas que invejam o dom de outro. Infelizmente, isso acontece até mesmo na igreja. Pessoas que olham um irmão fazendo um tipo de serviço e acham que ele também pode fazer e quer fazer, mas ele não tem a vocação, não tem um dom, mas ele quer fazer, porque ele inveja o trabalho daquele irmão.
Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Isso acontece assim muito frequentemente. Então, que o Senhor nos ajude a entender que nós não podemos cobiçar o dom, qualquer que seja ele. Procurar com zelo que o Senhor nos faça progredir naquele dom que Ele tem nos dado é uma coisa. Agora, ficar observando o dom que o outro tem e querer ter aquele dom para se envaidecer, se engrandecer, aí não faz sentido. Vamos ver a história que nós temos nas Escrituras, que relata o acontecimento de um homem chamado Simão, que quis comprar com dinheiro um determinado dom. Olha só, comprar com dinheiro um determinado dom. Vamos ler Atos capítulo 8, versículos 18 a 24. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Eu imagino como Pedro deve ter expressado estas palavras. E continua: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Olha, irmãos, lidar com as coisas do Senhor, temos que ter cuidado, muito cuidado. O Senhor não é um Deus policialesco, não é um Deus vingativo, mas o Senhor também não é um Deus que tolera a maldade do homem pecador. E a justiça dele é realizada. Às vezes demora, às vezes não. Nesse caso aqui, Pedro foi bem taxativo. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Infelizmente, isso é algo que acontece. Pessoas que pensam que comprar o dom de Deus. Terminando, meus irmãos, concluindo o nosso estudo, nosso tempo já está esgotando. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, eu quero deixar com os irmãos esse texto que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, a entender esta lição. E eu faço aqui uma sugestão aos irmãos
que tem essa lição gravada, que reveja esse vídeo outras vezes, abra a sua Bíblia, anote esses textos que nós acabamos de citar, gaste um tempo com isso, porque esse conhecimento vai ajudar os irmãos, quem sabe, em outras ocasiões. Esse é um assunto muito importante para a vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe, eu continuo à disposição de cada irmão. Podem nos procurar por telefone e nós vamos ajudar na medida do possível. Eu vou convidar a Silva, que está aqui mais perto, assim como ela fez da outra vez. Ela vai estar orando ao Senhor. Quer chegar aqui, Silva, na frente da câmera, para que os irmãos possam te ver? Aí você faz a oração, por favor, agradecendo a mensagem. Senhor nosso Pai, nós te damos graças por poder falar com o Senhor nesta hora. Amém, Senhor. Agradecidos por este estudo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor. A tua palavra nos ensina e nós estamos gratos ao Senhor por poder tê-la nas nossas mãos a qualquer momento. Amém. E nós podemos aprender com ela e com os estudos da escola dominical, através deste grupo, através deste instrumento que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Senhor nosso Pai, venha visitar cada irmão da nossa igreja, Sim, para Senhor. que hoje seja um dia de bênçãos. Amém, Senhor. Para que a tua igreja aprenda, para que a tua igreja cresça. Sim, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, te louvamos, em nome precioso e amado do nosso Senhor Jesus. Amém. E assim, meus prezados irmãos, se Deus quiser, mas logo mais, às 18 horas, nós estaremos novamente reunidos. Eu espero poder contar com a presença de todos, né, nesse culto online. Fiquem com Deus.